Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso assunto de reprodução, semana passada a gente viu sobre reprodução, né? Essa semana a gente vai ver reprodução nos vegetais. E a semana que vem a gente vai ver reprodução no ser humano, ok? Vamos lá. Bom, então, assim como nos animais, né, as plantas, elas também podem se reproduzir de duas formas. Elas podem ter a maneira assexuada de reprodução e a maneira sexuada, que geralmente acontece através das flores. A gente vai ver esses dois tipos nos próximos slides. Bom, pessoal, então a gente vai ver primeiro a reprodução assexuada, tá? Os vegetais, eles têm essa capacidade de se reproduzir assexuadamente. E esse nome, assexuado, nos vegetais, a gente chama de propagação vegetativa, tá? Então, quando uma planta, ela se reproduz de maneira assexuada, a gente diz que ela está fazendo uma propagação vegetativa. Essa característica dos vegetais, ela é utilizada pelo ser humano para a produção de diversas plantas, né? Então, na propagação vegetativa, que é o tipo de reprodução assexuada de diversas plantas, são usadas partes da planta para obter descendentes com as mesmas características da planta-mãe. Ou seja, vai ser produzido um clone da planta-mãe, com as mesmas características genéticas. Com a transferência da carga genética da planta-mãe para a planta-filha, é possível manter a mesma qualidade, garantindo uma boa produtividade. Tá? Então, tem algumas técnicas que são utilizadas para fazer esse tipo de reprodução assexuada. A primeira delas que a gente vai ver é a estaquia, que é também chamada de propagação por estacas. Ela é muito comum em muda de plantas ornamentais e plantas frutíferas. Nesse tipo de reprodução, um ramo é plantado para que ele brote e origine outra planta, igual a planta-mãe que deu origem, a estaca, tá? Então, o que acontece? A planta-mãe dá origem às plantas-filhas, que são clones dessa planta-mãe, certo? Outro tipo de reprodução assexuada ou propagação vegetativa, né, é chamada de enxerto ou propagação por enxertia. Ela consiste em induzir uma parte viva de um vegetal em outro vegetal para que ele se sinta mais seguro e tenha suporte e nutrição. Isso acontece quando a propagação por estacas não é efetiva e também acontece em árvores frutíferas. Bom, pessoal, quando a propagação por estaca e o enxerto não dá certo, né, é feito esse outro tipo de técnica, que é chamado de propagação por mergulha, tá? O que eles fazem? Eles enterram um ramo de uma planta preso à planta-mãe, para que ela consiga ter mais suporte e para que ela consiga retirar parte dos nutrientes ainda dessa planta-mãe. Depois, essa ligação, digamos assim, é cortada, tá? É comum acontecer isso em macieiras. E essa propagação por mergulha também é chamada de auporquia. Então, esses são os 3 tipos de reprodução assexuada mais comuns, né? Ou para propagação vegetativa, que é por estacas, por enxertia e por mergulha, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai ver a reprodução mais comum, né, nos vegetais, que é a reprodução sexuada, tá? A reprodução de quase todas as plantas ocorre por meio da flor, que possui em seu interior um órgão feminino chamado de gineceu e um órgão masculino chamado de androceu. Como vocês podem ver aqui nessa imagem primeira aqui, ó, o androceu, né, que ele é formado pela antera e pelo filete, e o gineceu, que é formado pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário, que dentro fica o óvulo, tá? Então, o androceu, ele é composto pelos estames que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen existem as células sexuais da planta.
O gineceu ele é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem células sexuais da planta. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, acontece a fecundação. O ovário irá se desenvolver e vai formar o fruto, enquanto o óvulo se transformará em semente. E assim a flor murchará. Aqui, pessoal, vocês podem ver nessa outra imagem do lado direito que a gente tem a flor completa, tá? Porque a maioria dos vegetais, ele tem a parte masculina e a parte feminina na mesma flor. Podem ver aqui, ó. Aqui a gente tem a parte masculina, aqui a gente tem a parte feminina, ó. Vocês podem ver aqui no canto direito. Porém, as flores, elas não se autofecundam. O que é isso? Elas não fecundam elas mesmas, né? Para que aconteça a fecundação, precisa-se de insetos polinizadores, né? Para que uma flor seja polinizada por outra flor. Então, não acontece a fecundação de uma flor nela mesma. E quando isso ocorre, é muito raro. São muitas as espécies que isso ocorre, tá? 99% dos casos, acontece de sempre uma flor e acontecer a polinização em outra flor. Então, como o prof estava falando aqui, que geralmente não acontece a autofecundação. O que acontece é a fecundação cruzada, onde uma flor vai fecundar a outra. Através do quê? Do vento, mas não é tão comum. O mais comum é por insetos ou aves, como, por exemplo, aqui o beija-flor, a abelha, a borboleta. Então, quando, por exemplo, a abelha ela vai se alimentar ali do pólen da flor, nas suas patinhas fica cheio de pólen, né? E daí ela vai levar o pólen de uma flor para outra. E aí sim vai acontecer a fecundação cruzada, tá? Por isso a importância dos insetos e das aves para a reprodução das plantas. Bom, pessoal, então a gente falou da reprodução sexuada com as plantas que possuem flores. Mas nem todas as plantas possuem flores, né? Existem plantas, por exemplo, como o pinheiro, né? Que não possui. Então, eles são plantas com estróbilo. Tá, prof, mas o que é estróbilo? Os estróbilos, eles são conhecidos também como cones, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Geralmente são confundidos com flores, mas não são flores. Eles são encontrados principalmente em gimnospermas. E os estróbilos, eles são responsáveis pela formação dos gametas, né? Que é a parte masculina e feminina que vai fazer a reprodução. Mas o que são gimnospermas, prof? Então, assim, ó, as plantas, elas são divididas em 4 grupos. As briófitas, que são os musgos mais simples. As pteridófitas, que são as samambaias. As gimnospermas, que são os pinheiros. E as angiospermas, que são, por exemplo, as macieiras, tá? Quem são as gimnospermas? São plantas que não possuem frutos, né? E não possuem flores. Então, possuem estróbilo como mecanismo de reprodução. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem 2 pinheiros, né? Um vai formar o cone masculino, o outro vai formar o cone feminino. Do cone masculino... No cone masculino tem os grãos de pólen, que são levados pelo vento e encontram o cone feminino, que dentro do cone feminino se encontra a oosfera, que vai ser polinizada pelo esse grão de pólen e vai formar a semente, que é o pinhão, né? No pinhão, aquela parte bem do meio branquinha, que aqui tá em marrom, né? Porque ainda não tá maduro, é o embrião, e a outra parte que a gente come é a reserva de alimento que vai servir para nutrir aquele embrião, certo? Mas e agora? A reprodução sexuada nos vegetais que não têm flores, nem estróbilos, nem sementes, né? Que, como o prof disse para vocês ali, são as briófitas e as pteridófitas, os musgos e as samambaias. Então, algumas plantas elas não têm sementes mesmo, como as samambaias e os musgos.
né? Eles são desprovidos da parte responsável pela reprodução. Mas então, como que esses vegetais eles vão deixar descendentes? Eles vão deixar descendentes por meio de esporos. Vocês já repararam um pozinho marrom que fica geralmente debaixo das samambaias? Esse pozinho ele é constituído por centenas, milhares de esporos, que são estruturas minúsculas que nessas plantas cumprem uma função parecida com as das sementes, que é a função da reprodução. É a partir da germinação dos esporos, que geralmente são levados pelo vento, que as samambaias e os musgos eles deixam descendentes. No caso da samambaia, os esporos, quando caem na terra, eles germinam e surge uma estrutura de cor esverdeada. Muitas vezes ele tem forma de coração e é um tamanho muito pequenininho, menor que uma unha. É difícil a gente enxergar, é preciso prestar muita atenção. Esse coraçãozinho ele é chamado de gametófito e ele produz gametas masculinos e femininos, que quando se juntam, eles dão origem a um embrião, né? E aí vai formar uma nova planta e recomeçar o ciclo. Já os musgos, eles não possuem sistema vascular, eles não passa seiva bruta e seiva elaborada por eles, né? Os musgos, eles são seres mais simples, que as plantas mais simples que existem, são as briófitas. Então, as células que conduzem a água, o açúcar, o sal mineral e o que é comum nesses vegetais, né? E por isso que essas plantas, elas são restritas a lugares úmidos, porque a reprodução, então, quando vai encontrar a parte masculina e a parte feminina, é feita pela água. Os seus esporos são levados pela água para ser encontrado a parte feminina, a parte masculina, para conseguir dar origem a uma nova planta. Tá? Então, os musgos, eles são totalmente dependentes da água. Já as samambaias são dependentes do vento e fazem reprodução sexuada. Bom, pessoal, para complementar esse assunto da reprodução das plantas, a gente vai fazer uma experiência em casa, que a gente já deve ter feito algumas vezes na escola, mas a gente vai fazer ela agora com outros olhos, né? Tendo uma visão mais de perceber a reprodução das plantas, tá? Então, a gente vai pegar 4 copinhos descartáveis. Se não tem copinho descartável em casa, pode fazer com qualquer potinho de plástico. Alguns grãozinhos de feijão, alguns grãozinhos de milho, pode ser pipoca. Água, vinagre, algodão e plástico filme. Plástico filme é aquele que a gente coloca em cima dos alimentos que vai na geladeira. Se não tem esse, não tem problema, pode ser uma sacolinha plástica normal. Bom, aí vocês vão pegar os 4 copinhos descartáveis, ou os copinhos, né? E vocês vão colocar um pouco de algodão no fundo de cada um, tá? Num copinho, vocês vão colocar algodão, o feijão e molhar com água. No outro copinho, que é o segundo quadrinho aqui de baixo, você vai colocar algodão, feijão, água e vai fechar com o plástico filme ou com uma sacolinha, tá? Quando a prof fala para colocar a água, é um pouquinho de água para encharcar o algodão. E quando eu falo para colocar o feijão e o milho, é para colocar 2 ou 3 grãozinhos que fiquem em cima do algodão, tá? No terceiro copinho, você vai colocar o algodão no fundo, o feijão, 2 ou 3 grãozinhos de feijão em cima do algodão, e vai molhar, ao invés de molhar com água, você vai molhar com vinagre, certo? E por último, você vai pegar o 4º copinho, colocar o algodão no fundo, colocar 3 ou 4 grãozinhos de milho, de pipoca, e molhar com água. Não esqueça de identificar os copinhos, tá? Porque senão você não vai saber o resultado da experiência, né? E não esqueça também que você deve deixar os copinhos em um lugar que tenha luminosidade. Não precisa pegar sol direto, mas tem que estar claro. Aqui a prof fez o experimento em casa, né? Pra gente poder comparar os nossos resultados. Então, aqui eu coloquei, ó,
o copinho que está vedado, né? O copinho que tem o milho, coloquei a letra M. Coloquei o V no copinho que tem vinagre. E coloquei o F no copinho que só tem feijão, água e algodão, tá? Não esqueça que pelo menos uma vez por dia, uma vez cada 2 dias, você tem que ir lá e colocar um pouquinho de água em cada um, menos no que tem vinagre. Naquele que tem vinagre, você vai continuar colocando 2 ou 3 gotinhas de vinagre, certo? No que está vedado, você não precisa colocar mais nada. Vamos ver o que vai acontecer com ele vedado assim. Fechou? Depois, lá nas atividades, vocês vão ter um tempo a mais para responder essas atividades, porque não demora muito para germinar essas sementes, mas vocês vão ter um tempinho a mais para poder responder algumas questões referentes a essa experiência, tá? Se não der certo, vocês têm condições de responder aquelas questões da mesma forma, a maioria delas. Qualquer problema, vocês procuram a Prof. no Teams, tá bom? Pessoal, a nossa aula de hoje era isso. Eu queria agradecer vocês pela atenção. Gostaria muito que vocês fizessem um experimento bem direitinho, para a gente poder ter bons resultados e depois conseguir discutir as nossas hipóteses e os nossos levantamentos a respeito desse experimento. Tá certo? Qualquer coisa é só chamar. Beijo!